Glória a Jesus, né? Estamos aqui felizes, porque hoje é um dia de adoração ao Senhor, né? E eu vou ler um texto, queria que ele colocasse na tela aí. Tem um texto assim, ó, Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardares a minha alianças, então sereis propriedade peculiar. Sabe o que é peculiar? Especial. Você é uma propriedade do Senhor. Você é especial. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tirou o juízo que estava sobre você e colocou sobre o Filho. Que amor é esse? Que amor extraordinário é esse? Glória a Deus. Esse foi o Pai que nos congregou aqui essa noite. E nós vamos estar em pé nesse momento para colocar a nossa vida diante do Senhor, expressar o nosso desejo de entrar nos átrios do Pai. Pai eterno, nós queremos orar a Ti nesse momento, Senhor. E nós confessamos a Ti, Senhor, que nós somos pecador, mas nós lembramos, Senhor, da morte, do sangue que foi derramado naquela cruz, em benefício das nossas vidas. Agora nos dá acesso, Senhor, ao Santo dos Santos, para que possamos ouvir, Senhor, a Tua voz e contemplar a Tua glória nesse lugar, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Ouvires a minha voz. Aquele que é prudente, aquele que tem colocado o coração diante do Senhor, diligentemente, rápido, avidez, né? Ele sabe quem é o Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta noite para realizar esse culto de glorificação, Senhor. O seu coração, ame a sua voz, o seu coração. Aleluia. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Geração, declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus.
Jesus. Dissipa as trevas, vem incendiar. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus, quero declarar teu nome Ele é glória. sobre toda alma e direção. Aleluia. Ansiedade e medo Saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, É poderoso, teu nome é vida. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Ei, Senhor. Teu nome é cura, É poderoso, teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Isto é só um treino, porque lá na eternidade, a palavra diz que nós louvaremos Ele todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos chamar um pregador aqui, né? O Arthur. Aleluia. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler Salmo 78, do versículo 18 até o 25. Eu vou ler Salmos 78, do versículo 18 até o versículo 25. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para seu povo? Pelo que o Senhor ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto a porta dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado o trigo do céu. Cada um come o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Aqui quer dizer que eles estavam duvidando de Deus. Eles ficaram muito tempo caminhando e eles ficaram com fome. Aí aqui eles começaram a questionar a autoridade de Deus, tentando convencer ele de que ele não era capaz de
de operar milagres. E Deus se indignou com isso. Aí ele fez abrir o céu, abriu as nuvens, a porta dos céus, e dessa porta do céu caiu o maná sobre eles. E eles comeram o maná com abundância. Eles comeram do maná dos Altíssimos. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é o Senhor poderoso, que fornece tudo para nós, mesmo nós sendo ingratos a Ele, mas Ele tem providenciado o maná. Aleluia. Pai amoroso, cuidadoso é o Senhor. Quantas vezes perguntei pra Deus, Porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. cansado de desanimar, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que esta dor rouba minha coração. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Aleluia. E a palavra do Senhor em Mateus. Mateus capítulo, ficou bom? Ficou bom aí? Melhorou? Mateus capítulo 28. Capítulo 28. Verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Jesus. Vamos sentar? Irmãos, nossa palavra tem que ser muito breve, né? Mas nós gostaríamos de falar um pouco rapidamente sobre o plano perfeito. O plano perfeito do Pai, que foi entregue ao Filho para o resgate do homem. E neste plano estava escrito o seu nome. Deus escreveu o seu nome. E quando Jesus inicia efetivamente a sua jornada, o seu ministério, a Bíblia fala que, o próprio Mateus relata isso, que ele subiu no monte e ali levaram a ele muitos enfermos, e ele curou a todos. E depois de curar a todos, ele começou a ensiná-los. Irmãos,
aquele que se achega diante de Deus, ele recebe uma operação imediata. Imediata. Ele é curado de uma enfermidade que não é visível. Que o homem natural não enxerga, mas que ela vai levando o homem para a sepultura. E o pior é que não é essa sepultura que nós conhecemos, porque por ela Abraão passou, Moisés passou, Davi passou, Débora passou, Esther passou, Isaac passou, Jacó passou. Mas é pela sepultura que será o fim. Será o fim. Então a humanidade, ela caminha. O homem natural, ele caminha para a morte. Ele caminha para a morte. Mas ele não sabe. Porque a enfermidade que o atingiu desde a sua meninice, ela vem gerando enfermidades, mas é uma enfermidade silenciosa que o homem não se dá conta. Mas quando aquele grupo chegou diante de Jesus, a primeira coisa que aconteceu, a primeira maravilha que aconteceu foi ele curar a todos. Todos aqueles agora que passariam a ouvir uma mensagem que é a base para a caminhada de qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus. E nós chegamos assim, como aquela multidão, cada um num tempo. Eu cheguei num dia, Tainara no outro, Rony outro, Simone outro, Simone no outro. Cada um de nós chegamos num dia. E quando nós chegamos, primeira operação de Deus foi curar uma enfermidade que estava nos levando para a morte, que é silenciosa, como eu disse, que o homem não percebe e nem nós muito menos percebíamos, mas ela estava lá, nos levando por um caminho de trevas, vivendo no pecado. E para nós estava tudo certo. Mas Jesus, Ele se apresentou diante de nós. Aleluia. E nos curou a nossa enfermidade. Glória a Deus. E quando Ele fez isso, nós sentimos que alguma coisa aconteceu dentro de nós. Era a conversão, era a mudança, era o alívio. Mas estou sentindo um alívio, não sei o que está acontecendo, estou sentindo uma alegria que eu nunca senti. Eu estou enxergando algumas coisas que eu não estava enxergando. Eu estou ouvindo diferente. Essa operação Deus realizou na sua vida e na minha vida. E está realizando na vida de muitas pessoas agora. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Todo poder me é dado no céu e na terra. Irmãos, esse Jesus, Ele fez essa obra em você. E agora, Ele junta
ajunta-se esse grupo curados, libertos, porque, irmãos, chegaram ali coxos, mancos, cegos, surdos, mudos, paralíticos, de todas as enfermidades. E a Bíblia diz que Ele curou a todos, preparando-os para agora ouvir a palavra. Imagine, irmãos, uma enfermidade ela tira do homem que está enfermo toda a força. O homem fica preso nela. O homem só pensa nela. Um cego, ele só pensa na cegueira. Um surdo, ele só pensa na surdez. Um manco, ele só pensa nisso. O dia dele é acordar pensando nisso. Sou cego, sou surdo, sou mudo, sou paralítico. A enfermidade, ele lembra da enfermidade, ele acorda já lembrando da enfermidade. Ele passa o dia lembrando da enfermidade. Ele termina o dia lembrando da enfermidade. Por isso que Jesus opera esse sinal na vida daqueles que foram apresentados diante dele. E agora eles vão começar a ouvir as instruções de Jesus. No monte, Jesus ensinava. E aqui um conselho para os irmãos. Um conselho. Você foi curado? Foi. Foi curado? Você foi curado? Você foi curado. Você está aqui, você foi curado. Agora toma posse da palavra, porque é ela que vai te instruir. É ela que vai te levar por esse caminho. E o sermão da montanha, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você precisa ter ele aqui, ó, e aqui no coração. Essas sagradas letras que dirigem a nossa vida. Quando se fala de qualquer evento, está lá. Todos os eventos estão ali. Então agora Jesus vai ensiná-los. E depois de Jesus ensiná-los e eles aprenderem, Jesus fala assim, agora nós vamos sair. E Jesus começou a sair. E aquelas operações que Jesus realizou naquele momento, que foi o início da caminhada desse grupo aqui, ó, desses homens aqui, agora eles começam a ver outras operações. E Jesus começa a realizar outras maravilhas diante dos olhos deles, para que se cumprisse aquele círculo, aquela jornada. E depois, cumprindo os seus dias, ele vai para a cruz. E na cruz, ele entrega a sua vida, os seus dias, passando por todo aquele sofrimento, e até o momento em que ele entrega ao Pai o seu Espírito. Para todos que estavam ali, tudo acabado. Nós pensávamos que era ele que iria remir Israel. Agora, ele está morto nesta cruz, no madeiro. Mas ele que ressuscitou mortos, ele que curou o cego, ele que restaurou
agora ele está morto. Então, irmãos, imagine essas primeiras horas, esses primeiros momentos na vida desse grupo que dentro deles havia renascido uma esperança. Afinal, tudo que ele está fazendo, como Nicodemos, ninguém pode fazer sinais se Deus não estiver com ele. Mas e agora? Está tudo acabado? Irmãos, passou-se o primeiro dia, passou-se o segundo dia, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que as portas estando fechadas, ele se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Meus irmãos, imagine agora aqueles homens que já tinham perdido a esperança, veem na sua frente o Jesus que venceu a morte. Dá para imaginar a alegria que atingiu o coração daquele grupo que estava ali. E o texto que nós lemos nos diz assim: e os 11 discípulos, partindo para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Meus irmãos, nós estamos numa caminhada onde não há espaço para dúvidas. Nós estamos aqui debaixo de uma certeza. Ele não apareceu fisicamente para nós como ele apareceu para esse grupo aqui. Mas ele entrou dentro de nós. Cristo em vós, esperança da glória. O Pai nos deu o Espírito dele, que gerou em nós a vida que nos trouxe até aqui. Alguns duvidaram, mas outros adoraram. E louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos neste lugar adorando. Nós estamos neste lugar glorificando. Mas está fácil a vida? Está fácil os teus dias? Está fácil os meus dias? Como o Rony trouxe aqui, né? Parece que pastor não é ser humano, né? Pastor trabalha. Pastor sente dor. Pastor tem sentimentos. Jesus, como homem, ele um dia disse assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E tem hora que eu pego essa palavra e falo: Senhor, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas Jesus não parou. Porque a força que estava nele não era uma força natural, era uma força sobrenatural. Então, não precisam sentir pena de pastor, porque a força que está sobre ele é sobrenatural. É uma força que dá a ele sustentação, sim. E ele vai ouvir. Jesus ouviu e viu todos os problemas. E ele sustentou a obra do Pai. Do primeiro ao último dia. Para ajudar. Para socorrer. Para fortalecer. O pastor, vocês já perceberam, ele sempre tem que ter uma palavra, né?
Sempre ele tem que ter uma palavra. Às vezes, são problemas que são trazidos para ele, que ele mesmo está vivendo. Só que ele precisa ter uma palavra. E a palavra do pastor, do verdadeiro pastor, não é a dele, mas é a do Pai. É essa palavra que nos sustenta, que nos sustentou, nos sustenta e nos sustentará. Então você pode ficar tranquilo, você pode adorar. E muitas vezes, aquele grupo que estava ali, que duvidou, tem algumas situações que nós vivemos, aliás, que o homem vive, né? Tem hora que ele fala assim, mas Senhor, eu estou passando isso mesmo? Mas Senhor, o Senhor está me vendo? O Senhor está vendo o meu problema? O Senhor está vendo a minha luta? Ele está vendo. Os olhos dele contemplam todas as coisas. E ele vê o seu interior. Ele vê o seu ontem. Ele vê o seu hoje. Ele vê o seu amanhã. Mas o que você vai fazer? Hoje você pode sair daqui. Porque é uma definição individual. É uma definição individual. Nós podemos sair daqui duvidando. Tudo bem, eu fui lá, eu vi ele. Mas e o momento que eu estou vivendo? Que chega de estar tão difícil que eu não estou suportando. Aí eu vou dizer uma coisa para você. E vou dizer para mim também. Se você acha que a sua luta, o seu problema é grande, olha o de Jesus. Ele estava com um problema e ele precisava resolver o problema. Você está com um problema e você precisa resolver o seu problema. Jesus precisava resolver o problema da humanidade, inclusive o meu e o seu, para o seu e o meu conhecimento. E sabe o que ele fez com o problema? Sabe o que ele fez com o problema? O que ele fez com o problema? O que ele fez com o problema? Enterrou? Cravou na cruz? O que ele fez com o problema? Resolveu? Tomou para si? O que mais? Venceu? Entregou para o Pai. Ele venceu o problema. Ele venceu o problema. Ele venceu o problema. E não era um problema. Eram vários problemas, inclusive o meu, o seu, de toda a humanidade. De toda a humanidade. Ele venceu. Ele tem as estratégias para vencer. E sabe qual foi a estratégia que ele usou para vencer o problema? Sabe qual foi?
Sabe qual? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou isso. Ele falou para você ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. É isso? E qual foi o segredo para ele vencer o problema? Ele confiou no Pai. Ele confiar no Pai, confiar na palavra do Pai. O Pai sempre me ouve, porque eu faço tudo o que Ele manda. Ele confiou na palavra do Pai. O segredo para você vencer é confiar no Pai. O segredo para você vencer é confiar em Deus. O segredo para você vencer é você crer que Jesus foi na cruz e entregou a sua vida para que hoje você pudesse estar aqui. Você precisa vencer, porque os embates são para ser vencidos. E quantos anos de vida você vai ter? Será que Jesus volta hoje? Ele volta amanhã? Será que ele volta daqui uma semana, um mês? 1 ano, 2 anos, 10 anos? Não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa. Ele nos deu o segredo para vencer. Nós sabemos de uma coisa. Seja qual for o problema, seja qual for o problema, Ele te deu a arma para vencer. Jesus tomou posse da arma e Ele venceu. Se você tomar posse dessa arma, você vai vencer. Vamos encerrar. Ele veio. Ele cumpriu o projeto, ele morreu, ele ressuscitou, ele se apresentou diante deles ressuscitados. Vamos estar de pé. E disse assim: chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você vai ensinar para a nação? O que você vai ensinar? Você vai ensinar que a sua instituição é boa? É isso? Vem para a minha instituição porque ela é boa. É isso que você vai ensinar? Hein? Você vai ensinar para as pessoas que você é frequentador de uma igreja? É isso que você vai ensinar. Você precisa ensinar para ela a palavra. Irmãos, é muito sério. É muito sério. Existem lares sendo desfeitos porque eles deixaram a palavra. É a palavra que confronta o homem. É a palavra que não te deixa errar se você estiver nela. É a palavra que vai dirigir os seus dias. Pela operação gloriosa do Espírito Santo que está dentro de você, que vai te convencendo. Você é essa pessoa, viu? Agora você precisa mudar. O Espírito Santo vai convencendo, vai convencendo. Irmãos, Jesus cumpriu o projeto dele, subiu para o Pai, deixou uma palavra aqui: ide, ensinai as nações. Ide, ensinai as nações. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é ensinando.
ensinando. Todos os dias aqui nós estamos ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo. Finalizar. Ensinando-as a guardar todas as coisas. Irmãos, vocês viram o que está escrito aqui? Ensinando a guardar? Não. Ensinando a guardar um versículo bíblico. É isso? Ensinando a guardar um capítulo bíblico? Ensinando a guardar um livro? Ensinando a guardar 2? Ensinando a guardar 3? Ensinando a guardar todas as coisas. Todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho mandado. O que Jesus ensinou para aquele grupo? Jesus ensinou a palavra. Jesus ensinou Bíblia. Jesus ensinou o texto bíblico. Como que você vai ensinar? Você vai ensinar a palavra. Tem dificuldade aqui, irmãos? Nenhuma dificuldade. E eis que estou convosco todos os dias. Ele está aqui, ó. Por onde você andou hoje? Ele esteve com você. Ontem Ele estava com você. Amanhã Ele vai estar com você. Não sou eu, irmãos, que está dizendo. É a palavra. Ou você crê, ou você não crê. Não tem conversa. Não tem meia conversa. Não tem. Com Deus não tem. É sim ou não. Você vai sair daqui crendo ou não crendo. Você vai sair daqui louvando e adorando ou duvidando. Se você crê, e não precisa fazer força para crer. É só você entender quem você é. É só eu entender quem eu sou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, nós somos pó. Nós somos ninguém. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos dele, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dele nós precisamos. Define aí, meu irmão, define aí, minha irmã. O que você vai fazer? Você vai voltar para casa duvidando? A sua luta é grande, né? A minha é também, mas ela é maior que a cruz. Ele venceu a cruz. Você acha que ele vai te deixar perecer? Você acha que ele vai te deixar perecer? E ainda que você tenha arrumado problemas, porque é isso, né? Nós arrumamos os problemas. E Deus fica olhando lá de cima e fala assim: olha lá o problema. Aí a gente vai: Senhor, arrumei um problema. Ele olha lá de cima e fala assim: filho, eu te ajudo. Você não está crendo nisso, não? O filho pródigo foi embora, não foi? Ele não foi embora de casa? Ele não foi? Ele foi embora de casa. Jesus contou essa parábola para mostrar quem é quem. Ele não arrumou um problema. Ele tomou uma decisão, foi embora de casa, não foi? Não foi? Foi embora. Só arrumou problema lá fora. Aí o pai ficou lá. Quando o filho se arrependeu, quando você se arrepender,
Ele diz: Pai, pequei contra os céus e a terra, já não digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros, um dos seus trabalhadores. Me deixa voltar para casa, pai. Sabe o que o pai fez? Ele arrumou um problema, não foi? O pai fez uma festa. É esse Deus que está aqui. É esse Deus que, mesmo o homem arrumando os problemas, quando ele se arrepende, quando ele entende que ele não é ninguém e ele decide voltar, o pai prepara uma festa. Nós vamos terminar esse culto aqui, né? Em festa. Sabe por quê? Eu voltei para a casa do pai. Você voltou também. Nós voltamos. Nós estamos aqui, ele preparou uma festa para nós. Ele abriu a casa. Deu o melhor. Alguns perderam a aliança, né? Alguns perderam o anel. Ele falou assim: não, eu vou dar um novo para ele. A roupa dele tá ruim, né? Faz outra. Dá para ele. Os pés. Imagine, irmãos. Ele estava vivendo no meio dos porcos. Irmãos, olha aqui. Olha aqui. O homem que deixa o chamado, o homem que larga o chamado, o destino dele é viver na sujeira, é viver na lama. Gera temor no nosso coração. Mas os braços do Pai estão abertos para receber a hora que Ele quiser voltar e cuidar dele, e dar um banho nele, e dar vestes novas para ele, dar anel para ele, para dizer assim: eu continuo tendo compromisso com você. Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com você. Agora, quer pôr o anel? Põe o anel. Passe a ter compromisso comigo. Irmãos, nosso compromisso é com o Pai. Nosso compromisso é com a eternidade. Nosso compromisso é com o Espírito Santo. Nosso compromisso é com a operação dos anjos. Nosso compromisso é com vida eterna. Nosso compromisso é com a palavra. Mas há dias que parece sim que é em vão acreditar que Deus me vê. Pensando bem, não mereço que Ele por mim tenha preço. Como Ele pode não desistir de mim? Eu sou repleto de falhas, nem sempre sou uma muralha. Será que Deus ainda insistiria em mim? Aleluias.
E nessa luta a qual eu vivo, às vezes fraco, mas prosseguindo, sei onde posso me abrigar. Sua palavra é quem garante que seja eu forte ou mesmo errante, nada anula o seu cuidar. E eu percebo sim que mesmo ali, em meio aos meus questionamentos, Deus me vê. Ele sabe que sou fraco e que não seria fácil. Ele se importa e entende minha dor. Se estou no vale é comigo, se de alegria jubilo, o seu amor não desiste de quem sou. Ele sempre me encontra onde quer que eu esteja, mesmo que eu me esconda, não há que não veja. Se a minha fé for fraca, Ele não se afasta, mas vem ao meu encontro, desde que ainda creia. Ele vem, Aleluias. Ele vem, sim, Ele vem. Vamos estar um instante glorificando, irmãos. Os instrumentos vão estar louvando ao Senhor. A nossa esperança é essa, que Jesus vem. Mas tem um tempo. Foram 3 dias difíceis para aquele grupo. Tem sido anos difíceis para esta geração. Mas Ele vem. Ele vem. Vale a pena lutar. Vale a pena esperar. Vale a pena crer. Vamos sair desta noite aqui como adoradores? Vamos sair essa noite aqui como adoradores? Você aceita esse desafio? Hein? Você sair como adorador. Senhor, eu não sou daqueles que duvidam. Eu sou daqueles que adoram. Cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ano dos meus dias, preparando um caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo,
prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo. Vale a pena te amar, vale a pena gastar meus dias, vale a pena, vale a pena, vale a pena.